Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Prod Studios. Nós vamos falar hoje sobre os vilões. Certo? Isso. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Isso aí, galera que acompanha a Prod já nos conhece. Quem não conhece, nós somos os criadores aqui, né, dos conteúdos da Prod. Comics. Isso aí, agora nós vamos falar, como eu falei no começo, sobre os grandes antagonistas das histórias de super-heróis aí, né? Sim. Então, basicamente, a gente vai fazer esse conteúdo de uma forma mais, pode dizer, informativa, né? Ou talvez, como é que eu posso dizer? Assim? É um conteúdo longo sobre um determinado tipo específico de construção de um universo que a gente aborda aqui. Um raio-x. Um raio-x secando mais, porque a gente faz os vídeos curtos, mas a pincelada é um pouquinho menor do que uma mini palestra, digamos assim. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre os vilões, como o Roger falou, Sim. e a importância deles numa mitologia, não só para super-heróis, viu? Para qualquer construção narrativa você vai ter que ter algum antagonista. Isso aí. Seja ele uma pessoa ou não. Isso, Mas vai ter que ter um antagonista, e principalmente aqui se tratando de universo de super-heróis, aí o antagonista sempre vai ser um vilão. Ah, sim. A gente tem, se a gente for pegar desde a época antiga, desde a época bíblica, a gente tem essa figura do antagonista, aquele que vai contra exatamente o que o lado, no caso o bom, né, quando a gente fala de vilões, a gente está falando de alguém que pensa do lado ruim. Sim. Mas o que o bom preza, ele vai exatamente o contrário. Então, o que acredita ou o que significa a simbologia do bom, o seu antagonista vai ser o oposto, ele vai pensar exatamente o contrário daquilo. Ou, em muitos casos, como a galera que está acompanhando os super-heróis, esse antagonista ele não só vai significar e representar, como ele vai visualmente ser o oposto, né? Quando se trata de super-heróis, você está falando de vilões que não somente representam e acreditam no oposto do seu herói, como eles visualmente são exatamente o oposto do que o seu herói é. Sim. Então a gente vai dar alguns exemplos mais sobre esses vilões, antagonistas diretos, mas a gente quer falar sobre os vilões como esse tipo de figura que vai dar o outro lado da moeda do seu herói. Né? Então é o cara que vai representar toda a ameaça àquilo que o seu herói preza. Né? Dando um exemplo, acho que é o exemplo mais forte que tem em toda a construção, a história humana, principalmente aqui no Ocidente. Eu acho que dá para falar muito, dissecar um pouco sobre a questão do maior antagonismo que existe, que é Deus e o diabo. Isso é um antagonista muito profundo que a gente já vem culturalmente explorando há séculos e séculos pela igreja, pela construção dela. E se vocês pegarem, tem pontos específicos, como por exemplo, aquela questão que a gente já fez aqui. Se quiserem saber mais, procurem no card o vídeo do Yin e o Yang, de como um complementa o outro, aquela simbologia do taoísmo lá na China, no Japão, de que tem o lado positivo e negativo, e que o lado negativo tem um pouco de positivo e o lado positivo tem um pouco de negativo, e ambos se mesclam e se chocam. E o extremo é 100% alguma coisa. E se vocês pegarem o conceito, a criação do demônio, do diabo com Deus, o cara, ele é um anjo antes. O lado positivo dentro de um negativo. Anjo da luz. Um anjo da luz. A luz se fez. O portador da luz, o Lúcifer. E aí ele foi banido por querer ser mais que Deus, mas nem anjo. Mas ele tinha essa semente, essa centelha divina que chamam de lado positivo e num contexto totalmente negativo. E se você pegar Deus, principalmente no Antigo Testamento, por mais que ele tenha criado tudo, é um cara severo, que castiga. Tanto que teve o dilúvio que ele acabou. Eu não vou entrar aqui em discussão bíblica, cada um tem a sua religião. Mas essa questão do Yang,
dentro do yin dele, Sim, sim. a questão do lado... Que é a bolinha preta no branco. Preta no branco. A bolinha preta no branco. Que é um deus, era um... Ou é, sei lá, não sei muito, não sou um profundo Perito, teólogo, mas ele tem essa questão do castigo no Antigo Testamento, e o Lúcifer tem a questão do anjo, da luz, dentro de um contexto maligno. E vocês podem ver que um complementa o outro. E é legal porque assim, dando até a gente filosofando um pouco aí, sim, mas na pegada assim, o grande problema é que você for olhar como Deus pensava, era que não existiam existiam nós e Deus, sabe? Somos uma coisa só. Sim. E o Lúcifer foi o primeiro que parou e falou assim, não, eu sou exclusivo. O ego, né? O ego. Então ele foi o cara que teve a vaidade de pensar, eu sou eu. Só que aí o que o Marcão tá falando, eu acho fera, porque assim, quem criou o Lúcifer foi Deus. Isso. Então esse é o ponto, né? Que a gente vê muito em super-heróis e vilões, que é um criar o outro. Né? Por causa da existência de um que o outro se fez possível, isso. Né? E aí, obviamente, entra nesse ponto do antagonismo. O cara criou o outro, mas o outro não está sob o seu Vocês podem lembrar, por exemplo, no filme Guerra Civil, eles estão questionando se vão assinar o Tratado de Sokovia. Sim, sim. E aí tem todo aquele dilema de diálogo contra e a favor do porquê que eles devem assinar e porquê que eles não devem assinar. Aí que cria o conflito dos dois times. Mas o Visão, tentem achar aí na internet, vocês vão ver um diálogo muito profundo do Visão, que ele falou assim, eu tenho uma equação, um robô deve ter uma equação. É verdade. De que o Tony Stark, quando ele se assumiu o Homem de Ferro, ele infligiu e incitou o conflito. Por isso que começaram a ter um número gigantesco de vilões. E a maioria dos vilões, até do Homem-Aranha, tem partido com o Tony Stark, né? Os dois vilões do Homem-Aranha são incitados pelo Tony Stark. O surgimento dele gerou um desafio, o desafio gera conflito e o conflito gera catástrofe. Então é muito legal, porque o Batman ele surgiu para combater os pés de chinelo criminosos da máfia, que não tem poder ou não tem uma simbologia muito forte, né? Sim. Mas só que ele infligiu esse conflito e aí que começou a Gotham é legal porque caos, assim, né? É o que você falou, o Batman, se ele é um vigilante, o cara põe uma toca ninja e sai dando porrada, isso é uma coisa. A partir do momento que ele põe uma simbologia, ele significa algo. Sim. Então ele começa a incitar que apareçam vilões que signifiquem algo. Isso. Né? Então aí surge toda a gama de vilões. E aí tem todo um lance de profundidade, de planos, de mensagem, porque se você pegar o Coringa, ele não se importa com dinheiro, né? Tanto que tem aquela cena rica demais, que é o Coringa queimando uma montanha de dinheiro, os criminosos quase chorando, e ele falando que Gotham precisava de um vilão melhor, né? Ele até fala, eu sou um agente do caos. E esse filme, eu sei que tem gente às vezes que não vai gostar, mas não tem como negar que isso é um filmaço, cara. Porque eu acho que é maravilhoso uma cena que o Coringa fala pro Harvey, que ele fala assim, se você fala, por exemplo, vai morrer ou morreu um policial aqui, lá, morreu um bombeiro, não sei o que, ninguém pira, porque tipo, isso é normal. As pessoas estão acostumadas com isso. Agora, se você fala que um prefeito vai morrer, todo mundo entra em pânico. Mas tem diferença na vida do prefeito para a vida do policial? Não tem. Então de novo, você vê que ele está indo contra a ordem das coisas. Então a ordem das coisas é que o policial morra, um prefeito não. Quem é a ordem? É o Batman. Sim. Então o Batman é o cara que preza pela ordem, que as coisas aconteçam como devem acontecer. E ele é o caos, ele é o cara do tipo... Exatamente. Ele deixa a maré acontecer, né? Então normalmente você vê de novo esse oposto, um de frente pro outro. Assim, né? E tem mais uma relação muito legal desse filme aí, o próprio Alfred explicando pro Bruce por que o Coringa é diferente, lembra? É verdade. A questão de uma história, eu não vou lembrar exatamente como é, mas eram, acho que uns vilões lá da África que... foi ele tava com um grupo ajudando na África e um cara roubou pedras preciosas, sabe, gemas e tal. Sim. E depois de um tempo ele viu uma criança brincando na beira da estrada com uma rubi gigante. E aí eles ficaram sabendo que o cara tava dando as joias que ele roubou.
Aí falou, mas por que ele fez? Porque ele achou que ia ser um esporte bacana, porque ia ser algo... Algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo. O cara é caos total, né? Mas é legal a gente citar isso, a gente tá falando do Batman, do Coringa, porque talvez seja o vilão e o herói mais claros de se ver essa oposição. Sim. E até por isso muita gente considera o Coringa o maior vilão dos quadrinhos. Cara, com certeza ele é. Porque ele tem essa oposição perfeita ao protagonista dele. Isso, e o protagonista dele é muito bom, muito bem trabalhado. Para vocês verem que não precisa necessariamente um vilão, um antagonista, ele ter mega poderes e ele ser difícil de você ganhar no corpo a corpo, como um Bane que quebrou o Batman em pedaços. Não necessariamente precisa quebrar o cara fisicamente, mas ele precisa dar uma simbologia muito maior e quebrar o herói emocionalmente. É muito mais forte do que quebrar fisicamente. E quando você junta os dois, quando você junta um vilão, um antagonista que quebra os heróis ou o herói física e emocionalmente, psicologicamente junto, aí você tem a cartada final. Quem que eu tô falando? O Thanos. Ele é difícil de você derrotar fisicamente, que é um brutamonte, super poderoso. Eu não sei nem se ele tem poder, né, sem as joias, mas o cara é um poço de músculo. Ele é um... Então ele pega até as armas mais... humano. Até as armas mais ferradas dos Mjolnir lá, ele aguenta. Pelo menos no Ultimato, né? Mas, além disso, com o poder das joias, ele fica com o poder supremo, né? Beleza. Só que como é que ele quebrou emocionalmente? Quando ele conseguiu concluir o plano deles e destronou, né, metade do universo, e muitos heróis foram pro saco, viraram pó. Ele quebrou os heróis. Você vê que ele não precisou matar os Vingadores. Não era o objetivo dele matar os Vingadores. Ele era cortar metade da população do mundo. Acabou. E assim, é legal isso que você falou. De novo, a gente vai acabar dando umas filosofadas nesse vídeo aqui, porque é normal quando se trata desse antagonismo. Mas se você for ver, tem umas cláusulas de leis e assim, quem acompanha tanto séries talvez esteja mais familiarizado, como quem também viu o próprio filme do Batman aí, que eles fizeram aquele Dent Act, né, o ato Dent lá, que foi a lei que prendeu os 500 mafiosos da cidade. Sim, verdade. Então assim, o que acontece? Essa lei, para ela estar em vigor, o promotor que fez, o cara que trabalhou no caso, ele não pode ter nada sujo em cima dele, porque senão perde a credibilidade. Se ele perde a credibilidade, o julgamento é anulado, os caras voltam pra rua. Por isso até o Coringa, é o que você está falando, ele não vai atrás de matar, não sei o quê, ele vai atrás de corromper o Dente. Sim. Porque ele fala, se eu consigo corromper esse cara, eu mostro que ninguém é bom 100%. E eu consigo causar o caos. É o que você falou, você ir atrás. E o que é um herói? Basicamente, como a gente acabou de falar do Batman. O Batman podia vestir uma touca ninja e sair descendo a porrada. Poderia. Mas ele é um símbolo. O que faz o cara ser um símbolo? A mente. É o cara ter a convicção. Se você quebra a mente, a convicção do cara, ele perde a fé no símbolo. E aí, você quebrou o herói. Um exemplo que a gente gosta muito é o Wilson Fisk na Queda de Murdoch. Né, Wilson Fisk muito. Ele consegue fazer o cara duvidar da religião dele. Então, assim, é absurdo. Isso está muito explícito na terceira temporada do Demolidor na Netflix. E é um exemplo muito bom esse que você deu, porque é um vilão sem superpoder, que ele consegue física e emocionalmente, porque ele é um brutamonte, e ele peita assim o Demolidor em combate físico, e emocionalmente que ele consegue provar para o Matt que o sistema que o Matt tanto acredita, que é o sistema criminal, o sistema jurídico, ele é falho porque ele controla até a polícia, os promotores, suborno, ameaça. Ele consegue eu não sei se ele consegue convencer de fato, mas pelo menos até o clímax ele convence o Matt de que a religião dele ele vai ter que tirar esse vínculo moral da religião e possivelmente matar o Wilson, cruzar a linha, né, de Deus, da justiça, dos 10 mandamentos, não matarás, e principalmente no sistema judiciário que o Matt estudou tanto e acredita nas leis, de que para algumas pessoas, isso até falado na série, para algumas pessoas
a lei não funciona, elas estão acima da lei. Então tem esses dois lados, né? Por isso que é um antagonista muito forte pro Demolidor. Na série mesmo tem um momento que o padre fala pra ele lá que significado de Satã em algumas línguas é adversário. É adversário. Ele fala, Satã em algumas línguas significa adversário. Porque ele pergunta pro padre, né, você acha que o Satã existe de verdade, o Satã? E ele começa a explicar, né, esses textos que os roteiristas matam a pau pra fazer. E ele fala, ó, Satã significa adversário, então eu acredito que ele exista, mas eu acredito que ele tome formas em certos momentos, né, de adversário. Sim. E aí ele fala, talvez o Fisk seja um desses, né, um adversário, o Satã do Matthew Murdock, né? Só que a questão do que você falou é fera, porque se ele consegue derrotar o Wilson Fisk, se ele não consegue derrotar o Wilson Fisk fica livre, vira o dono da cidade, ele perdeu. Sim. Mas se ele mata o Wilson Fisk, o Wilson Fisk não vira o dono da cidade, ele ainda assim perde. Porque ele se torna o que o Wilson Fisk é. Sim, exatamente. Né? Alguém que mata para conseguir o seu objetivo. Né? Então, assim, é o que a gente está falando. Quando você consegue entrar no seu personagem e fazer ele questionar a essência dele tudo, aí você conseguiu muita coisa. Muita coisa. E tem vezes que você consegue fazer isso com alguém que não é um vilão direto. A gente teve o caso do Capitão virando nômade, né, cara? Ele renunciou à América. Ah, sim. Então isso é uma forma depois da Guerra Civil? É uma forma de você mostrar o cara falando, meu objetivo não é um país, sabe? Eu não acredito em fronteiras, mas claro que depois ele volta, Capitão América e tal. Mas o vilão, ele tem esse ponto, quando a gente fala de principal vilão, né, da franquia, ele tem esse ponto de fazer essa... Se você pegar, a gente até falou aqui, não para querer falar ideologia política, mas se você pegar o conceito do Capitão América com Caveira Vermelha, tá explícito ali do capitalismo contra o comunismo, até nas cores. É isso aí. Até nas cores, tá? E você vê que são duas coisas que vão dialogando. Por exemplo, o Capitão e o Caveira, os dois, pelo menos na época da Segunda Guerra, os dois são super soldados. Né? É verdade. Só que um é o lado melhor que poderia ser. O Soro, ele botou pra fora tudo que é de bom. E o outro Soro botou pra fora tudo que é de ruim. Então já tem uma mensagem política violenta ali. Sim. Né? Só que e esse é legal, você até citou no Caveira, a gente entrando numa parte mais técnica da parada, assim, a gente sempre fala aqui, né, até costumo falar, o pessoal já deve estar doido da vida, que todo vídeo a gente deve citar sobre os 3 pilares aí, porque pra prod é um negócio fundamental. Sim, com certeza. Mas o vilão, geralmente você pega o vilão principal do seu personagem, ele tá... Os 3 pilares dele são exatamente o oposto dos 3 pilares do seu herói. Geralmente tem essa como é que fala? Essa oposição bem clara, que nem a gente falou do Coringa. Então, um arquétipo do morcego que é totalmente trevoso, dele é o palhaço, que é totalmente divertido. O Batman é tudo escuro, cinza, preto. O outro é verde, roxo. Né? Você está querendo falar do arquétipo da cor como 2 pilares? Arquétipo, cor, e aí depois você pega o roteiro também, né? Tipo, você pega a oposição, muitas vezes no roteiro, o seu personagem principal, seu vilão principal, ele teve as mesmas experiências, mas lidou com elas de formas diferentes. Totalmente diferente, né? Então, aqui a gente está falando Caveira Vermelha, a gente tá falando, origem, o cara é um super soldado, igual o outro, tomou o soro, claro que não foi o mesmo soro, mas aí você pega o visual, um é azul, o outro é vermelho. Sim. Origem, um teve o mesmo soro expandindo o lado ruim, o outro teve o soro expandindo o lado bom. Basicamente é assim, o herói, o anti-herói, o vilão, ou o sidekick, né, o adjuvante ali, eles são pessoas que só têm agendas diferentes, né? Mas que passaram pela mesma jornada em si. A jornada do herói deles, de cada um, a essência é a mesma, só que com agendas diferentes. O Coringa teve um dia ruim, assim como o Batman teve um dia ruim. Cada um lidou com uma forma diferente, assim como o Justiceiro teve um dia ruim e lidou com uma forma diferente do Batman e do Coringa. Então cada um é de um jeito. É isso aí. São agendas diferentes, mas a essência é sempre a mesma. E eu acho que é isso que enriquece muito o herói. E até porque quanto maior o vilão, a gente falou aqui, quanto maior o vilão, não em força, mas em construção narrativa, construção arquetípica,
construção de visual, que é muito importante, ele vai engrandecer o herói em si. Então o antagonismo ele é muito, muito importante. Assim, como dica para a galera que cria conteúdo, eu acho bom, assim, estuda bem isso, porque o antagonismo, ele não quer dizer antagonismo de arquétipo. Assim, eu quero dizer assim, se eu estou fazendo o homem gato, o meu vilão não precisa ser o homem cachorro, sabe? Não necessariamente. Então, oposição de arquétipo não é oposição do bicho ou oposição. Pode ser. Pode ser. Se claro. você conseguir encaixar, é legal. Pode, fica bacana. Mas assim, não necessariamente, como a gente falou agora, a gente vai citar Batman, o morcego, sei lá qual bicho que treta com coruja. Coruja acho que come morcego. Tanto que teve uma história Tem muito coruja, boa. Ficou das bacana. corujas. Então beleza, conseguiu. Só que a coruja ela não conseguiu distanciar tanto na parte de roteiro e visual. Sim. Né? Mas ainda assim é um bom vilão. Agora o que eu quero dizer é assim, vou fazer o homem lagarto, eu não preciso sair fazendo o vilão escorpião, o vilão cobra, o vilão, sei lá, águia, que é tudo quanto é bicho que mata o meu. Sabe, não precisa. Se você conseguir fazer, dar uma justificativa boa, beleza. Mas não tem necessidade, né? Então assim, como a gente falou, o Batman, o arquétipo oposto do Batman vira um palhaço. Sim. Não tem nada a ver com o morcego, mas ele é oposto pela mensagem, pela essência. Um é divertido, o outro não. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um duende. Sim. Duende verde, se você for pegar, né? Mas assim, a gente vai diversificar porque ele é verde. Mas isso é legal porque a essência que eles fizeram, eles jogaram o segundo arquétipo com o Duende Verde, sabia? O segundo, como eu não entendi? Eles pegaram o arquétipo do Duende Verde, que é um bicho, sei lá, de Terra-média ou de Terra Fantástica, sei lá. Por aí, pode ser. Mas se vocês pegarem o arquétipo da aranha, ela está inserida no Halloween. E aí que eles jogaram a abóbora macabra junto com o duende, que é que ele atira, para nivelar ou aproximar a essência do Halloween. Você põe no mesmo contexto, né? No mesmo contexto. O Halloween ele tem arquétipos muito fortes. Eu não sei se tem palhaço no Halloween, eu acho que não. Mas o morcego é um arquétipo do Halloween. Assim como o fantasma, o Drácula, o morcego, a abóbora, você tem o Reaper, que é o ceifador. Sim. Então são arquétipos do Halloween. Eu não posso dizer que o palhaço é do Halloween, eu acho que não. Mas eles tentaram colocar um palhaço macabro para tentar colocar faz sentido. Né? Faz sentido. Faz um pouco de sentido. Se vocês for verem, tem uma essência ali por trás. Você não precisa ser diretamente oposto, mas existe uma relação, né, de arquétipo. Tem uma certa relação, mesmo que antagônica. Se você pegar o Superman, o arquétipo dele, o cara é um alien, velho. Por mais que ele é repórter, o cara tá lá no planeta diário, tá trabalhando, tem um universo urbano ali dele, mas o cara é um alien, é um deus alien. Sim. Né? E o antagonismo dele é um cara homem, um homem total. Então olha só que legal, é um alien que quer ser humano, Superman. E o Lex Luthor é um humano que quer ser um alien. É verdade. E é isso que dá o antagonismo. Você falou de todos os problemas que esse filme tem, e se for falar os problemas, a gente vai fazer um vídeo para isso, que é o da Liga da Justiça. Que eu não gosto. Não gosto também. Assim, gostar ou não, você pode gostar, mas que ele tem problemas é fato. Sim. Certo? Não é questão de gosto. Mas tem uma coisa nele que é legal, e que é uma frase do Bruce Wayne, que ele fala pro Alfred sobre o Superman, que ele fala assim, ele foi mais humano do que eu, jamais fui. Quem falou isso? O Bruce Wayne fala pro Alfred. Ele fala, o mundo precisa do Superman e tal. Aí ele fala, ele foi mais humano do que eu jamais fui. Então você vê, o cara que é alien, ele tem uma humanidade absurda. Então o senso de proteger o próximo, de esperança à humanidade e tal, é uma coisa que o Batman, que é humano, nunca foi capaz de passar essa mensagem. Tipo, a esperança. Se o Batman vem descendo para cima de você não vai ver esperança. Vai ver uma bota na sua cara. Agora o Superman, ele é a esperança, né? E o cara não é daqui. Um deus, um alien, né? Então assim, isso é legal porque você põe a oposição no próprio o antagonista, ele deixa clara a sua dualidade, assim, né? Agora, tem um antagonismo que eu queria trazer para a mesa aqui, porque esse o primeiro que me deu start foi você,
E aí depois você começa a ver mais e você vê que o negócio é muito profundo, que é o dos X-Men, né, cara? Quem Você exatamente? vê a luta subjetiva que existe por trás de Magneto e Charles Xavier. Muito profundo. Fala aí pra galera. É uma parada muito forte, É. porque como a gente fala, o arquétipo, ele é uma mensagem, uma ideia, uma imagem primordial, uma ideia que todo mundo consegue entender sem saber que está entendendo. É. Então você entende aquilo de cara subjetivamente. E o X-Men e todo o contexto que ele se engloba, ele é um contexto de luta de minoria. Sim, né? com certeza. Ele é Quem uma não entendeu questão... isso tem algum Não, problema. tá doido. Então isso está bem claro, que ele é uma questão de pessoas que são diferentes Sim. e principalmente nasceram diferentes. Elas não são diferentes porque elas escolheram. Elas nasceram assim. E essas pessoas têm que lidar com as pessoas que são normais por aí, né, os humanos que não são mutantes, com um preconceito absurdo, né, uma Sim. questão de não querer frequentar mesmos lugares, ou seja, os caras têm que ter uma escola para eles. Sim. Né? Eles são uma ameaça constante, as pessoas acham que ter um mutante vai ser uma ameaça constante. São pessoas que vivem com medo, certo? Sim. E que principalmente as pessoas tratam o cara ser mutante como uma escolha. Então você está falando diretamente com lutas de minorias que estão há muito tempo aí, cara. Então a gente tem a questão, vamos falar primeiro da luta negra, né? Sim. Que talvez seja mais fácil de exemplificar aí. Tanto o grupo da Irmandade, que é o do Magneto, quanto a escola dos X-Men, são lutas pelos mutantes. Os dois querem lutar pelos mutantes, só que de maneiras diferentes. Né? Um tem uma abordagem para essa luta agressiva. Exatamente. Então assim, vamos pegar a luta negra e passar para isso. Aí sim começa a entender, né, que foi o Marcão passou na época. Você teve na luta negra, pelo menos nos Estados Unidos, dois caras que foram os nomes, né? Foi o Malcolm X e o Martin Luther King. Então o Malcolm X ele tinha uma visão muito mais agressiva, como o Marcão falou, muito mais separatista até. Exato. Do que o Martin Luther King. Então era uma coisa assim, quem é negro luta pelo negro e acabou. Né? E o Martin Luther King já tinha aquela imagem do tipo, quem é negro luta pelo negro e pelo branco, quem é branco luta pelo branco e pelo negro. Pacifista, humanista. Exato. E o outro um pouco Então, assim, mais agressivo, né? Somos diferentes e devemos respeitar as diferenças. O outro era mais, somos diferentes e a gente fica entre nós, a gente se resolve, né? Sim. Cada um com o seu aí. Então vamos revidar o que aconteceu. Você olhar para o Magneto e Charles Xavier, é isso aí. O Magneto representa o Malcolm X e o Xavier E não, é o assim, Martin Luther King. Não estamos falando de visões certas ou erradas, a pessoa acredita no Não, mas que ela quer, esse né? o jogo, o Stanley fez para que cada um tomasse o seu partido. Exato. Tem gente que é fã do Magneto, tem gente que é fã do Xavier. Isso aí. Cada um é de um E jeito. não está errado. Claro que assim, Não. quando você envolve morte, já está errado aí, eu acho. Sim. Tá? Assim, envolveu matar alguém e tal, tá errado. Só que aí eu entendo, eu não concordo, mas eu entendo a galera que vai do lado do Magneto, porque é do tipo, cara, estão matando a minha espécie, sabe? Sim. Então é uma guerra isso aqui. Se eu não encarar como guerra, vai chegar a minha hora. Sim. Isso é uma beleza tão... É maravilhoso. E é sutil, cara. Não tem panfletagem, né, cara? Panos, assim, é na medida certa, pra você pensar. Quantas pessoas não sabiam que foi baseado em Malcolm X e Martin Luther King, que a gente tá falando aqui? Tem gente que não sabe. Isso que você falou é tão brilhante, porque assim, a magia da obra tá aí. É o cara deixar você escolher. Isso. É ele te passar duas visões e ele não escolheu uma. Ele falou, existem duas visões. Você concorda com quem você quiser. São valores seus. Então ele não chegou para você e falou assim, tudo bem, você fala assim, mas o Magneto é o vilão. Beleza, ele é o vilão porque ele mata. Sim. Não porque ele acredita que os mutantes devem se ajudar. Sim. Ele é vilão porque ele mata, acabou. Então assim, obviamente aí já entra um valor que todo mundo sabe que é errado. Mas ele não chega para você e fala assim, acreditar que os mutantes devem ficar juntos é errado. Ah, tá. Tanto que a escola passa por vários problemas. Os caras invadem a escola, não sei o quê, e você começa alguns momentos você fala, esse Xavier é um bundão mesmo. Pô, tinha que revidar, alguma coisa assim. Tanto que uma figura, que nem o Marcão falou, do Yin e Yang, quem é o pontinho preto no branco? É o Wolverine dentro dos X-Men. É verdade. Ele é o pontinho de revolta. É o pontinho de um cara Você acha que criado. ele tá com um pezinho nos dois lados? Eu acho que tá, porque ele foi criado por todos aqueles que o Magneto busca lutar contra. Né? Sim.
Então, você vai parar pra olhar e ver que o Wolverine, ele é o cara que arranja treta dentro da escola. Sim. Porque o cara, por exemplo, você pega Jean Grey, pega todos eles têm poderes. Por exemplo, o próprio Ciclope, ele tem um poder ofensivo, um raio que sai do olho. Sim. Mas qual que é a pegada do Ciclope? Ele regula. Ah, tá. Assim, eu quero destruir o negócio, eu quero afastar, não sei o quê. O Wolverine não tem regulagem. Não tem. Vai sair uma garra e ele vai lancetar todo mundo. Sim. Só que ele tem que aprender que, cara, não vai ser assim sempre. Então ele é o pontinho que eu acredito que seja esse... É um cara que foi criado pela revolta, porque eram os humanos tentando domar esses mutantes. Ah, sim. E está inserido dentro do lado bom, por assim dizer. Isso é muito legal nessa franquia, toda a questão da abordagem, né, da minoria, e como o Stan Lee conseguiu trabalhar esse yin yang entre o Magneto e o Xavier, né? E depois, futuramente, a gente fala especificamente da construção arquetípica do Carl Jung, que tem os 12 arquétipos. Sim. E no X-Men isso é muito forte mesmo, mas no futuro a gente vai abordando. Só até falando do X-Men, tem uma parada que foi assunto aí nesse ano de 2019, foi assunto de censura lá na Bienal. Na Bienal dos X-Men, assim, você quer alguma dúvida que o X-Men fala? Não, foi X-Men? Foi. Última Cruzada dos Vingadores, não foi? Não, mas é verdade, é que foi tinha também, é verdade. Mas tem o casamento do X-Men, não era? Eu não sei, mas eu acho que é um que chama Hulk Link que eu não conheço, cara. Mas no X-Men era. Mas enfim, a última cruzada dos Vingadores. né? Tem o casamento dos X-Men também. Os X-Men, então assim, o X-Men dialoga diretamente com a minoria, né? Como a gente Direto. falou. Se você pegar a cena, eu acho que é o X-Men 1 ou 2, cara, eu não lembro. Mas do Homem de Gelo falando. Filme. O Homem de Gelo falando pra família que ele do 2. O 2, é verdade. É uma cena específica de um gay homossexual assumindo pros pais que ele é gay. É a mesma cena, velho. É a mesma essência da cena. O cara falando que é mutante. Que é uma coisa que você falou aqui. Ele aborda, o Stan Lee conseguiu abordar muito dessa questão de eu não escolhi nascer mutante, mas eu nasci. Que a mãe fala, né? Você já tentou não ser mutante, a mãe fala. Mas o cara vai tentar não ser mutante. Isso é muito forte, cara. Então assim, é fera. É muito bom, cara. Os caras estão falando com as minorias e não adianta ficar nervoso e tal. Cara, é um mundo, cara. Ele é assim mesmo. E como eu falei... O GNX, né? O GNX, e ele não tem... como a gente está falando, ele não é panfletário nesse sentido. Sim. Ele não é do tipo... Eu acho que é uma forma sutil de você abordar, né? Exato. E assim, claro, existem limites e limites. Talvez, não sei. E assim, existem limites e limites. Tem gente que fala assim, não quero... Eu acho que assim, a melhor forma de você não apoiar um quadrinho que você não gosta, tem os caras... eu acho errado ter o beijo lá dos dois homens lá nos Vingadores. A melhor forma de você não apoiar isso é não comprar. Sim. Acabou, você tá no seu direito. Não dá pra cercear isso aí. Não dá. Agora você tentar derrubar... Eu penso que é igualzinho o lance do Porta dos Fundos, velho. Cara. Meus avós são católicos, eles não gostaram nem um pouco da ideia. Eles assistiram? Não, mas aí que tá. É exatamente isso. Eu acho que você não pode ter esse lance de limite numa obra artística, e também sou contra esse lance de limite no humor. Cara, não gostou, não consome. É igual, por exemplo, a gente está aqui fazendo os conteúdos da Prod. Chega uma pessoa e fala assim, cara, vocês estão falando tudo baboseira, tá tudo errado, estão chovendo merda no ventilador aí. O que você faz? Não assiste mais. E assim, tá no direito do cara. Sim, com certeza. Totalmente. Agora vamos derrubar o canal, né? Tem muita gente que faz isso. Aparece aquele youtuber que lá em 2000 bolinha falou um negócio errado. Vamos derrubar o canal dele. A cultura do cancelamento. Não sei o quê. Não consome o vídeo do cara, que vai ser muito pior. Porque você começar a fazer campanha para derrubar o cara, você está botando o cara em evidência. Sim. É o que aconteceu na Bienal. Vamos censurar? O que você acabou de fazer? Botou em evidência. Sim. Tanto que esgotou, né? Esgotou o negócio. Então, mas mais ou menos voltando aqui pro tema, essa pegada do antagonismo do X-Men, ela mostra exatamente como você põe complexidade no negócio. Né? Com certeza. De forma magistral. Se você pegar nos anos 90, não tinha Vingadores não, mano. De quem era Capitão América ou Homem de Ferro nos anos 90? Verdade. Era só X-Men, velho. Só X-Men. Eles explodiram. Então,
Eu acho que essa inserção no MCU, né, no Marvel Universe do X-Men, o Kevin Feige está guardando porque ele não quer botar melhor trunfo agora, né? Sim. Até para ter uma longevidade na questão da produção do gênero super-herói. Mas depois do Blade, que vinha aí, Eternos e tal, eu acho que eles vão trabalhar o X-Men de uma forma primorosa. E merece, né, cara? Porque eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver o nosso Carcaju com o capacete mesmo, né? Amarelona. Mas uma coisa pra gente observar também é que quanto mais dúbio, quanto mais, como é que eu posso dizer, complexo, quanto personalidade, quanto menos certeza seu personagem ter de quem ele é, mais difícil fica você fazer um vilão icônico, um protagonista icônico. Sim. Porque para você ter um vilão icônico, ele tem que ser exatamente o oposto do que o seu personagem certo? Um dos principais quesitos, né? Agora, se o seu personagem, ele é, como é que eu posso dizer, dividido, fica difícil fazer essa oposição. Por exemplo, como você faz um vilão que seja exatamente o oposto do Punisher? Caralho. Ele é dividido. É dividido. Entendeu? Ele tem muita bolinha preta no branco, entendeu? Entendi. Ele tem muito traço vilanesco. Nossa, isso que você deu um exemplo muito bom. Porque se você pegar a franquia do Punisher, ele tem vilões específicos que o pessoal mais gosta. Se pegar o Barracudo, o Retalho, tem algum outro? Não lembro. Ele é o rei do crime, cai ali também, mas... O rei do crime, mas dele tem mesmo, da Rússia lá que é normal. Mas se você pegar um vilão antagonista principal do mesmo estilo Demolidor e o Wilson Fisk, você não tem. Não acho. Não tem. Porque é difícil isso. Como é que você faz um oposto exato? Um cara que vai quebrar a crença do seu herói, se o seu herói tem uma crença já que quebrada, mata, né? Entendeu? Ele mata. Primeiro o ponto já é esse, né? O principal artefato para você fazer o Yin Yang certeiro é um matar e o outro não. Exato. Aí você vai secando os limites ali. Sim. Do questionamento do Demolidor de sempre querer matar o Wilson Fisk e o Batman também querer eliminar o Coringa, mas ele nunca ultrapassa a barreira. Agora, se você pegar o Punisher, ele já mata. Pra você ter um Yin Yang forte, o vilão não mataria. Mas aí se ele não matar, ele fica... ele é o herói da história. Complicado fazer isso. Mas se você for pensar, dá pra tentar ter umas ideias interessantes em relação a isso, né? A questão é assim, aí que tá o ponto. E o Punisher, como a gente falou, quando você define arquétipo, as coisas começam a se tomar forma sozinhas. Sim. Né? Então assim, você define que o arquétipo cara é uma morte, né? Um justiceiro, uma caveira, não tem como você colocar o cara de verde, de azul claro. Ele é preto. É macabro. Sim. Né? O cara é treva. Então assim, e aí como é que você vai fazer um vilão do Punisher verde? Sabe, claro, pra dar um contraste de cor. Contraste de cor. Né? Assim, sim, porque difícil, no Batman faz sentido porque o arquétipo do vilão é um palhaço. Sim. Né? É verdade. Então como é que você coloca isso no Punisher? Tudo bem, vamos supor que o Coringa entra no Punisher. Beleza, de visual ele tá bem animal, tá bem diferente. Sim. Mas ele mata também. É verdade. Então quanto difícil, mais né? for, sabe, delicado o seu personagem, quanto psicológico, né? Mais é complicado pra você fazer um personagem que vai quebrar esse cara mentalmente. Sim. Então assim, é claro, a maneira que eles fazem pro Punisher ficar meio despirocado, às vezes que alguém consegue dar um trauma, é a família, lembra da família, esse tipo de coisa. Mas ainda assim não é a mesma coisa, ele não fica em dúvida sobre o que ele tem que fazer, sobre se ele tem que ser o Punisher ou não, que nem o Spider. Aquele filme 2 do Sam Raimi é maravilhoso, ele entra em dúvida se ele tem que ser o Spider mesmo. Sim. Ele fala, pô, tô perdendo minha vida. É um arco bem muito profundo. fera. Fala, pô, tô perdendo minha vida, a mina que eu amo vai se casar com um cara que ela não ama, porque ele tá lá pra ela, eu não tô. Eu não mereço isso. E aí ele larga o manto. Né? Isso é fera, cara. Eu sei que é difícil colocar em justificativa de quadrinhos, mas eu fico pensando que isso ia ser animal. E eu acho que não tem problema essa repetição, contanto que ela faça sentido e tal. Mas a gente até conversa aqui em off dessa parada de como a mente comanda tudo, né, cara? Tipo assim, a mulher que não tá grávida acredita que tá grávida e desenvolve tudo. Eu acho surreal, é bizarro isso. E aí, isso é legal de pensar, porque o Spider é aquilo, ele começa a acreditar, eu não sou Spider, não sou Spider, não sou Spider, o que acontece? O poder vai embora.
O corpo inibe os poderes a dele. teia, que é orgânica, A teia, no filme, agora, ele não sobe mais parede. É verdade. Sai, né, aquelas espelhinhas que ele tem lá. Então eu fico pensando, o herói, se você tira a crença dele, ele pode perder o poder, cara. Nossa, isso é... Se a mente falar, você não é mais esse ótimo, cara. né? E tira uma dúvida, a mulher gato, ela mata ou já matou nos quadrinhos? Eu acho que ela não mata. Não mata. Eu acho que ela só rouba. Só rouba, né? Uma femme fatale. Mas eu tava assistindo de novo as 3 temporadas do Demolidor na Netflix pra entender, até porque a gente tá tentando fazer um personagem com essa essência de urbanismo e tal, que a gente vai liberar com o tempo. Mas olha esse antagonismo. Essa é uma boa dica, viu? Assistam e reassistam as obras pra sempre Pra pegar sempre coisa nova. pegar nova. Mas tem um fato de antagonismo Yin e Yang muito profundo que não necessariamente se estende no lance do vilão e herói, mas de amor e interesse romântico. E é um caso que eu acho que não tem nenhum outro nos quadrinhos, posso estar enganado, mas é o melhor que eu já vi. O Demolidor e a Elektra, eles são muito profundo essa construção de relacionamento, interesse dos dois. Cara, é um amor shakespeariano. Cara, mas é muito foda, porque assim, um tenta corromper o outro pra filosofia de vida. O Matt tem bom coração e ele não vai mudar isso. E a Elektra tenta corromper o Matt para quebrar esse valor e principalmente para ele matar alguém a primeira vez. E o Matt tenta de todas as formas corromper a Elektra e a essência assassina dela para ela se tornar uma alma boa e ser a parceira dele. Então é um querendo se sobrepor ao outro. Então é isso que você falou. É o lado branco querendo empurrar o lado negro. Isso. Cara, isso é muito forte. Por isso que a tendência é eles nunca ficarem juntos mesmo. Até que eles se aceitem, né? Então tem toda a construção da Elektra e é muito legal porque os dois foram pupilos do Stick. Sim. Os dois foram treinados. Um quando cedeu, garoto, outro não. Um cedeu, outro não. Mas aí que tá, eu não sei se cedeu ou se a essência já estava lá. Verdade. A Elektra, ela talvez já tivesse uma essência assassina desde criança. Eu não sei. Porque ela é o Black Sky, né? O Cell Label. Mas é legal isso aí, acho que falando da série, né? Porque o pai do Matt falava, não briga, cara. Tipo, eu tenho que apanhar pra sobreviver. Eu não quero que você seja o que eu sou. Então ele ouviu isso, só que aí entra esse lado, né? Ele tem um demônio dentro dele. Ele tem um demônio clausurado. Ele luta contra esse bicho. A Elektra liberou esse bicho faz muito tempo. Tanto que na 3ª temporada que tá o Fisk e o Poindexter, que é o mercenário, esse personagem ficou fera. O promo art, os posters do Demolidor na 3ª temporada, tava escrito assim: Let the devil out. Deixa o demônio sair, deixa o demônio pra fora, porque é nessa temporada que o Matt questiona os valores dele, como a gente falou aqui, de querer matar o Wilson Fisk e acabar com essa palhaçada. Em alguns momentos da série ele até se compara com o Joe, né? O Jó da Bíblia. O Jó que Deus tirou tudo dele. O cara era o servo perfeito, Deus acabou com o cara, né? Mesmo assim o cara não deixou de acreditar, né? E ele, esse negócio que a gente tá falando, o cara chega um momento onde o herói deixa de acreditar, o que faz ele herói, né? Sim. E aí que entra o grande vilão. O grande vilão é capaz de fazer isso. Capaz de fazer questionamentos, né? É legal porque, até a gente conversou uma vez, tem uma frase bacana que é daquele, acho que é James Caviezel, que é o que fez o Cristo, o Paixão de Cristo. E que ele fala, né? Ele fala que Deus deu o livre-arbítrio não para você fazer o que quer, mas para você escolher fazer o que é certo. Sim. Então, assim, você é livre para escolher, para você poder escolher a coisa certa. Então aí que eu acho que está a grande jogada do Demolidor, por isso que é forte esse contexto da igreja. Porque ele tem o diabo dentro dele. Isso. Mas ele escolhe clausurar essa fera aí. Enquanto ele vê a Elektra, o Stick, os caras estão cortando o pescoço de quanta gente aí. E se ele soltar esse bicho, ele se torna um deles. Sim. Né? E na 2ª temporada o diálogo fica mais forte dessa questão entre ultrapassar a barreira da morte ou não, com a cena do Punisher com o Demolidor, que o Punisher enrola ele nas correntes lá, uma pilastra lá, e ele está prestes a matar o motoqueiro, mas eu acho que ele está prestes a matar
um cara que ia depor contra o Fisk. Porque o cara... Ele questiona, porque o cara matou uma velhinha, a mãe do Fisk, se eu não estou enganado, mas toda essa questão do Demolidor ser questionado entre eu, justiceiro, eu mato porque eu acabo com o serviço dos caras que não vão sair da cadeia e continuar. E você não completa o serviço. É a diferença entre você impedir um crime e garantir que esse crime não ocorra nunca mais. E aí é legal porque ele dá uma arma pro Demolidor e fala: então, para você me impedir de cometer o que você não quer, você também vai ter que ultrapassar a sua barreira e dar um tiro. Se eu matar esse cara, foi você que matou, porque você me impediu. Você tem culpa na morte do cara. Isso está na HQ, tem uma HQ do Demolidor que tem isso, mas daí tiraram. Tem uma cena no barco que o Demolidor, ele tá falando com o Justiceiro fala: cara, seu jeito não funciona, os caras vão voltar, vai aparecer outro. E aí o Demolidor fala, que ele já tá meio duvidoso, né? Ele fala: não, realmente, talvez dessa vez o seu jeito seja o certo. E aí o Justiceiro fala: amigo, não tem essa. Não tem dessa vez. Uma vez que você puxou o gatilho, já era, cara. E isso remete muito ao arco dramatúrgico da Elektra, né? Também. Porque ela matou a primeira vez aos 12 anos. E o Mesh tenta corromper para trazer ela pro lado bom. Não tem mais isso. Não tem mais. Você já cruzou a barreira. O cara, ele acredita que as pessoas podem mudar, né? E só que de certa forma tem certas mudanças que requerem muito. Por isso que o quadrinho da Piada Mortal do Alan Moore, ele é muito bom. Porque o final tem toda aquela questão, né, da construção do Coringa querer provar que qualquer um pode ficar louco, só basta um dia ruim, por isso que ele faz lá a Bárbara lá. Até provavelmente estuprou a mina, não tá implícito ali. E isso tá bem presente nesse novo filme do Coringa também. Do Coringa? Um novo filme do tipo, cara, pisaram na cabeça do cara a vida inteira. Sim. Esse cara vai despirocar uma hora, né? Então assim, quem cria esses loucos aí são os normais, né? Sim. Então, mas aí no fim da HQ tá aquela mensagem dupla, né? É um final irônico ali. Você não sabe se é positivo ou negativo. Sim. Porque daí eu entender, tem muita especulação até hoje de que o Batman enforcou o Coringa e acabou com a parada ali. Os dois estão dando risada, mas você não sabe. Eu não sei se essa foi a intenção do Alan Moore, mas eu acho que pode ter sido. Pode ser, Mas é um final irônico ali, primoroso, cara. Muito foda. Porque não dá pra você... Uma morte, e aí mudando assim, uma morte é o suficiente pra fazer o cara despirocar mesmo. Com certeza. Pensa no Injustice. Pra mim matou o Coringa, virou um déspota. Virou. O cara virou o dono do mundo, né? Mas, talvez o último que eu trago aqui, e esse também é bem claro, esse antagonismo dos pilares aí, que é o Lanterna Verde e os Lanternas Amarelas, né, cara? O Sinestro. O Sinestro e tal, que depois vai passando. Mas essa parte de... O Lanterna Verde, ele ganha poder da esperança. Sim. Se ele não tem esperança, o anel perde força e vai para outro. Né? Então, o cara tem esperança quer dizer que ele é bom. Sim. Esperança de um mundo melhor e tudo, de fazer o que é certo. Enquanto o amarelo, o poder vem do medo. É verdade. Então o próprio roteiro aí já é bem claro. Então, assim, um precisa da esperança das pessoas acreditarem que vai ficar tudo bem, e o outro precisa exatamente que todo mundo esteja em desespero total. E eu nem sei se o amarelo dialoga muito com também não, mas talvez o vermelho dialogasse melhor. Mas existem os vermelhos. Porque aí também vira tem, franquia. Né? Eu não sou muito fã dessa franquia. Então, assim, existem os vermelhos, se eu não me engano, é da raiva. Quanto mais puto você é, mais poder. É que aí já começa a ficar. Então, aí entra não só muito personagem. na parte de você de ganhar dinheiro. Você fazer o universo crescer para poder vender boneco e tudo. Sim. Mas também entra na parte de você tentar dar longevidade para sua franquia. Sim. Né? Então eles usaram esse meio para conseguir fazer os vilões. Mas, de novo, você pega verde e amarelo, duas cores que, em tese, que são diferentes, né, opostas. Pega um a esperança, o outro é o medo. E aí que eu acho que talvez pode ser a grande jogada dos caras, que eles juntam o roteiro com o arquétipo, que é tipo... Sim. A esperança já é o arquétipo do cara, entendeu? Só que eles põem a lanterna como símbolo, porque não tem como ser símbolo de esperança. Né? Então é a mesma simbologia do Superman, a esperança? Eu acho que é, cara. Só que aí que eu tô falando, a questão é que um consegue significar isso
de forma tão mais natural do que o outro, né? Tipo, o Superman, ele não fala esperança nenhuma. Os caras colocaram o S de esperança lá depois de muito tempo, né? Só que até por isso eu acho que a DC é um bom personagem, eu gosto do Lanterna, eu acho legal, só que eu acho que ele não chega sabe, Não. em licenciamento mundial e tal, principalmente porque falta algumas coisinhas semelhanças, sabe? Na minha humilde sabe? opinião, o maior problema do Lanterna, a franquia Lanterna, é ter zilhões de lanternas. É muito difícil você aprofundar em cada personagem quando você tem um núcleo de 200, 300 lanternas. Muito difícil. E é o que a gente estava falando também há um tempo atrás, se não me engano, em alguns vídeos, de você fazer um personagem urbano, você traz certa proximidade com o leitor. Com certeza. E talvez nisso também o Superman saia ganhando, né? Porque ele tá na cidade, tudo isso. Sim. O Lanterna E porque também não tem zilhões de Superman. Apesar de que tentaram já começar a fazer isso. Não, tem o Superman Terra Prime, Superboy, assim, isso tem. Isso é um problema da DC que eu também não gosto. Cara, mas se você pegar Supergirl, aí você tem o Krypto. Mas eu também estou falando, isso aí é coisa da editora vender, né? Sim, assim como na minha opinião também, eu não gosto do que a DC fez com o lance de transformar o Batman numa Bat-família, pegar um monte de versões assim, na minha opinião, né? Mas aí tá funcionando, tá vendendo, né? Eu curto, sinceramente, eu curto a Bat-família até o Tim Drake, que é o terceiro Robin, se eu não me engano. Que é o primeiro Robin é o Dick Grayson, que é o Asa Noturna depois. Sim. Depois vem o nome? O que vira o Capuz Vermelho. Sim. Né? Que é o mais violento de todos e tal. Que é o que teve o acontecimento do Coringa matar ele em votação popular lá. E depois o Tim Drake. Porque pra mim ainda faz sentido. O Batman, mano, ele é um cara sozinho, velho. E ele não tá com essas crianças porque ele precisa ajudar as crianças. Porque Gotham, uma hora ele vai morrer. Tem uma construção aí. Então ele quer deixar as crianças lá, cuida de Gotham aí, porque uma hora eu vou morrer. Acabou, ele tá lá preso. Se ele tivesse preocupado com as crianças, ele dava uma doação lá, adotava e criava a criança como criança, não como uma arma. Né? O Batman ele é bem psicopata também. Mas aí faz sentido. Só que é o que você falou, os caras começaram a jogar Sinal. Aí vem o Damian Wayne, que é o filho dele com a Talia. Aí, tudo bem, eu até entendo a Batgirl, porque é um símbolo de feminino e tal. Então, mas é o que você falou, eles tentam crescer o negócio. Sabia que tem um Batman que é o filho do Lucius? Lucius? Fox. Ah, é? Sabe um Batman que é o filho do... Sabe, pra mim isso já é demais, não precisa, sabe? Mas, como a gente tá falando, os caras querem vender, né? Mas é mais ou menos isso que a gente queria dar de lição de antagonismo, como é que funciona, até se estendemos aqui, mas é para vocês entenderem como é que funciona. E até eu ia querer pedir para vocês, galera, comentem aí nos comentários alguns exemplos que a gente deixou faltar de Yin e Yang fortes, até pra gente trocar figurinha e crescer mais em conteúdo. Exemplos de antagonismos fortes que o herói ele é exatamente o oposto do seu Yang, que é o seu vilão principal. Não precisa ser necessariamente na cultura dos super-heróis nesse gênero, mas pode ir em qualquer gênero da cultura pop. Né? Escrevam aí pra gente alguns exemplos pra gente entender melhor também a opinião de vocês. Isso aí, se você não é inscrito também se inscreve aí no canal, né? Deixa um gostei no vídeo se você achou bacana o conteúdo. Compartilha com os amigos se você achar que alguém vai gostar também. E acompanha a gente nas redes sociais se você não acompanha também, porque lá a gente posta bastante coisa bacana sobre o universo e a gente anuncia sempre algumas coisas por lá também. Isso. Pode ser pelo Instagram, que é @prod_comics, Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br, certo? Acho que deu para conversar bastante, como o Marcão falou, deu para esclarecer algumas coisinhas. E aí vocês mandem os comentários para garantir a participação de vocês também. Certo? Um grande abraço a todo mundo que ouviu. Valeu, galera. Falou, galera. Até a próxima.